Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu convido a vocês a fazerem uma pausa no meio de tantas vozes, de tantas exigências e de tantas culpas que o mundo coloca sobre os nossos ombros. Quantas vezes nós tentamos ser bons o bastante para Deus, acumulando obras, méritos e comparações, e mesmo assim o nosso coração permanece inquieto. Será que a justiça de Deus depende do quanto fazemos ou do quanto deixamos que Ele nos transforme? Permaneça comigo até o fim desta reflexão, porque hoje a palavra de Deus vai revelar a você o segredo da verdadeira justiça. Aquela que não vem das mãos dos homens, mas do coração de Deus. Refletiremos sobre a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos do 21 ao 30. Fala, Deus, que os teus servos escutam. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação mediante a fé. Assim, ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência, ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim, digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por que lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a observância da lei. Ou Deus só é o Deus dos judeus? Não, ele é também Deus dos pagãos. Sim, ele o é também dos pagãos. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A justiça que desarma o orgulho, quando a graça fala mais alto que as obras. Meus irmãos, nesta passagem da carta aos Romanos, São Paulo continua escrevendo aos cristãos de Roma, agora com o objetivo de desmontar uma mentalidade antiga, a de que a salvação era fruto da lei. Ele afirma com muita clareza que agora, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Paulo está dizendo que a salvação não é uma conquista humana, mas ela é um dom divino. A lei, meus irmãos, mostrava o que era pecado, mas ela não tinha poder de libertar o pecador. Somente em Cristo a justiça de Deus se revela como misericórdia atuante. E aí São Paulo vai completar. Ele diz assim que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Irmãos, esta é a boa notícia que o mundo precisa ouvir novamente. Ninguém, absolutamente ninguém, é justo por si mesmo, mas todos podemos ser tornados justos pela fé, se nós acolhermos o sangue de Cristo que nos redimiu. Com isso, São Paulo atinge o coração do orgulho humano. Porque, meus irmãos, o orgulho quer merecer, ele quer provar o próprio valor.
Mas o Evangelho destrói totalmente essa lógica e revela que o verdadeiro justo é aquele que se reconhece necessitado. Vejam, meus irmãos, a justiça de Deus, ela não é contábil, ela é relacional. Ela não mede o quanto você faz, mas o quanto você se deixa amar e se transformar. Nesse sentido, Santo Agostinho dizia que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ou seja, a salvação é uma graça, mas ela exige a abertura do coração. E é exatamente a fé, meus irmãos, que é a chave que abre a porta da graça. Quando nós cremos, o Espírito Santo age em nós, transformando nossa culpa em confiança, nossa vergonha em testemunho e o nosso passado em esperança. É exatamente isso, meus irmãos. Mas quantas vezes você carregou culpas antigas achando que Deus ainda te condena? Quantas vezes você tentou se justificar, tentou provar que mudou, tentando pagar uma dívida que só Cristo poderia quitar? A justiça de Deus é o amor que tenta levantar quando todos te acusam. É a cruz que te absolve quando o inferno grita contra você. É a graça que te justifica quando você mesmo já se condenou. Portanto, meus irmãos, a fé não é uma fuga da responsabilidade. Ela é a entrega a um Deus que age onde você já não pode mais agir. Quem crê abandona a necessidade de provar e passa a viver para amar. E assim como diz São Paulo, Deus é um só. Ele justifica o circunciso pela fé e o incircunciso também pela fé. A graça de Deus não faz distinções. Ela alcança o que o mundo rejeita. Ela restaura o que o pecado destruiu e faz de nós uma nova criação em Cristo. Hoje o Senhor quer libertar você do peso de tentar merecer. Ele quer te ensinar a receber, porque a fé não é o esforço de quem escala ao céu, mas ela é o descanso de quem deixa o céu descer até o coração. Você não precisa ser perfeito para ser amado, meu irmão, minha irmã. Você precisa apenas crer e permitir que a justiça de Deus se manifeste em você. Não saia hoje desta reflexão com a certeza de que não é o teu passado que define o que Deus fará contigo, mas é absolutamente, e essa é uma grande verdade, a tua fé no que Ele já fez por você na cruz. Tome posse dessa palavra. Inscreva-se agora em nossas redes sociais, compartilhe este vídeo e envie para alguém que precisa ser lembrado que a graça tem o poder para recomeçar histórias. Que a justiça de Deus envolva o teu coração. Que ela cure as tuas culpas e te faça viver como quem já foi alcançado pela graça do Cristo vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.